Olá, youtubianos! Seja bem-vindo ao canal do Professor Jader Espírita, onde nós construímos reflexões sobre livros de conteúdo espírita, sempre de um viés kardeciano, de uma base de Kardec. E hoje nós temos este livro aqui, Materializações de Espíritos, Ernesto Bozano e Paul Gibler. Então ele traz um prefácio, né, que eu vou comentar um pouco aqui. Vou ler alguns trechos do livro e não vou ler direto o livro para não se tornar cansativo. Você pode ter acesso a esse livro em qualquer livraria da sua preferência, né? Então, aqui ele traz argumentos e pesquisas relacionadas com o espírito de Kate King, né? Embora o conteúdo das materializações de Kate King esteja na obra A Alma é Imortal, de Gabriel Delany, nós temos o resumo desses fenômenos aqui nesta obra. Nada impede da análise que você vai fazer depois dessa obra do Delany, né? Então, o William Crook aqui é um químico físico, né, de 1832 a 1919, ele vai viver. Então ele é nascido, educado em Londres, é um dos mais renomados das pesquisas de espectrografia. Ele desenvolve o tubo de raios catódicos, onde vai estudar um estado da matéria dito como plasma, né? Ele inventa então o radiômetro em 1874, descobre o elemento químico tálio em 1861. Então William Crook é um cientista bastante renomado nessa área, que vai fazer essas pesquisas, né, da imortalidade dos espíritos. E a história de Kate King vai ser então aqui usada para essas comprovações. E nós vamos ver no teor desse livro que tem muito que refletir nessa obra, né? O que eles faziam nessa época eram comprovações. Na época de Kardec existiam comprovações dos espíritos, porque ele estava tendo a dissociação entre o materialismo e a religião. Então havia necessidade de buscar comprovar tudo, né? Então, os fenômenos de materialização constituem as mais altas e irrefragáveis demonstrações da imortalidade. Então, a materialização é tida como uma demonstração da imortalidade da alma, uma evidência incontestável da imortalidade, porque vai haver muitos testes, né, no decorrer do livro, que vai nos trazer essa comprovação. Então, sob o ponto de vista científico, essas análises, então, contidas nessa obra são inatacáveis, né? Nós temos o Arsakov, né, com o médium Eglinton, uma série desses fenômenos em que mais minuciosas precauções foram tomadas, né? Então, obviamente existe fraude e falcatruas em todas as áreas do conhecimento. Por isso que então tanto é a postura de Kardec quando se disse que as mesas estavam girando,
Kardec disse, eu só vou acreditar se elas tivessem nervos, né, para agir e cérebro para pensar, né? E através dessa visão cética de Kardec que ele vai investigar e estudar os fenômenos, né? Então tem algumas obras que ele cita, as obras consultadas, como Animismo e Espiritismo, de Arzakov, Ensaio de Espiritismo Científico, de Metzen, Depois da Morte, de Leon Denis, e Psiquismo Experimental, de Erne. São algumas das obras aqui estudadas. Inclusive na Revista Espírita, de março a outubro de 1897, também é referido à história de Kate King, né? Somente com o tempo, né, quando a ilustre químico teve que verificar a mediunidade da senhora Cook, que era a médium que dava a manifestação da materialização de Kate King, já há muito tempo havia que Kate se materializava. Os grandes médiuns, por demais raros, não se revelam de improviso. Faz-se necessário certo tempo para que cheguem a produzir fenômenos físicos. Por outro lado, o médium precisa de adestramento. E por outro, o espírito que dirige as manifestações é obrigado a exercitar-se longo tempo para manipular com a indispensável exatidão os fluidos sutis que tem que empregar. Então, tanto o médium como o espírito precisam se aperfeiçoar no trabalho, né, de materialização, né? Então, Kate vai fazer essas aparições, né? Em as primeiras aparições aqui, né? Ouviram de súbito bater nos vidros de uma janela aberta ninguém viu coisa alguma. Faz-se, porém, ouvir a voz de um espírito dizendo: Senhor Cook, precisa mandar limpar as suas calhas, se não quiser que os alicerces de sua casa sejam abalados. As calhas estão entupidas, né? Cook observa-se o desenvolvimento de uma série de fenômenos que se produzem sucessivamente, tornando-se cada dia mais espantoso até chegarem à materialização de Kate. Ocorreu assim a primeira sessão que ela se mostrou. Então ninguém estava preparado. Aconteceu alguns fenômenos para chamar a atenção, porque Kate precisava então se manifestar. Era um momento em que os espíritos precisavam mostrar-se para se verificar a verdade, né? Então, dentre alguns momentos da primeira foto de Kate, né, que está aqui no livro, essa primeira foto registrada. Então, Kate mostrou-se na abertura das cortinas. Seus lábios se moveram e, por fim, conseguiu falar. Conversou durante alguns minutos com a mãe. Todos puderam ver-lhe o movimento dos lábios. Como eu, do lugar onde estava, não a visse bem. Pedi-lhe que se voltasse para mim. O espírito me respondeu: mas de certo faloei. Vi então que só estava formada a parte superior do seu corpo, o busto, sendo o rosto da aparição uma espécie de nuvem ligeiramente luminosa. Então, esses fenômenos, nós não vamos citar como que ele é produzido, né? Que se já tem nas obras kardecianas. Então, nós estamos aqui analisando o fato, né? Então, na conversa, eles vão conversar com Kate, então, espírito materializado. E Kate diz, a certa altura: é apenas o meu médium, e um médium é uma simples máquina que os espíritos se servem. Então, muitas vezes nós achamos que os médiums são seres especiais, mas os médiums, eles são uma máquina de que se serve os espíritos, né? Se deve ter o bom uso dessas atribuições mediúnicas
não se utilizar de uma maneira que se afaste dos bons costumes, né? Então, nesse diálogo, a aparição não é um duplo do médium nessa aparição, pois a vontade consciente da moça se revela em oposição absoluta do espírito, que se acha na sua presença. Então, esse fato mostra a independência da sua individualidade psíquica no curso das aludidas manifestações. Então, esses pensamentos do espírito que são contrários do médium é uma evidência de que uma individualidade diferente, né? No decorrer, as sessões vão continuando, né? As forças de Kate King aumentaram. Ela só conseguiu uma luz muito fraca enquanto se materializava, né? A cabeça trazia sempre envolta em véus brancos, porque não a formava completamente, a fim de empregar menor quantidade de fluido e não fatigar o médium. Muitas vezes precisa de uma quantidade muito grande de fluido para se materializar por completo. Isso vai acontecer depois, né? Mas nós vimos aqui que ela se materializou só o rosto para cima, porque ainda estavam nas primeiras sessões, né? Ainda o médium e o espírito precisavam se ajustar, né? Fazer os ajustes finos dessa materialização. Essa materialização se dá através do fluido do médium. Então, o fluido do médium, de um médium de efeitos físicos, que nós chamamos, ele desprende esse fluido, faz-se tangível a manifestação do espírito para todos ali, a olho nu, né, a olho biológico, e depois esses fluidos voltam para o médium, né? Então, por isso que é um fenômeno mais raro, porque qualquer problema que acontecer com esses fluidos, o médium pode até desencarnar, né? E a partir dessas longas experiências, então, Kate King começa a se materializar mais completamente, que daí dão as origens às primeiras fotos de Kate King, né? Foram examinadas, então, as roupas, ataram as roupas da médium, né? As fitas que lhe ataram os punhos foram passadas por um anel fixado no assoalho e em seguida por baixo do manto, sendo afinal amarradas a uma cadeira colocada fora do gabinete. Desse modo, se a médium se movesse, logo o perceberiam. Então, eles amarraram a médium para que não houvesse nenhum tipo de intenção ou de dizer que houve falcatruas, né? Então, a médium adormeceu, né? Eles tiraram cerca de 40 fotos. Aqui nós temos mais uma foto aqui de Kate King, né? Mais materializada, mais por completo, né? O espírito de Kate se colocou de pé junto à parede e abriu os braços em cruz, aguardando a sua dissolução. Acenderam-se os 3 bicos de gás. Foi extraordinário o efeito produzido por Kate King, que apenas por um instante resistiu à claridade. Vimos-la em seguida fundir-se como uma boneca de cera junto a ardentes chamas. Primeiro apagaram-se-lhe os traços fisionômicos que não mais se distinguiam. Então eles ligaram a luz, né? Depois de muito tempo que eles foram ligar a luz, porque a luz interfere no ectoplasma, né? Então havia um tamanho, sintonia e objetivo daquelas sessões de materializações, que mesmo após a ligada à luz ela conseguiu se materializar, né? Aí eles tiraram os móveis, tiraram o tapete, né? Deixaram só as cadeiras e ela se manifestava da mesma forma, né? Facilmente se concebe que os incrédulos hajam negado com obstinação tão extraordinários fenômenos. Calorosas polêmicas se travaram mesmo entre espíritas, e só as experiências, as afirmações de William Crookes
puderam confirmar a autenticidade absoluta de Kate King. Recomendamos ao leitor a obra desse sábio, todavia, precisamos assinalar de modo especial que Kate é um ser vivo em tudo semelhante, anatomicamente, a um ser vivo. Então eles pegaram os digitais, né, e fotos, textos de cabelo, né? O espírito tão bem materializado que não se poderia distingui-lo de uma pessoa normal, né? Então ele era uma pessoa só que materializada em completos fluidos, né? Essa notável experiência estabelece pertinentemente que o perispírito reproduz não só o exterior de uma pessoa, mas também todas as partes internas do seu corpo, né? Então, mesmo iluminada a entidade, o espírito, ele continuou sendo, continuou dando, fazendo as fotos, né? E a fisionomia, a parte do rosto, todos condiziam com Kate King quando ela era encarnada, né? As individualidades diferentes entre a médium e Kate, né? As pequenas marcas que em grande número se encontram no rosto da senhora Cook não existiam na de Kate, né? São diferentes, né? O número de pulsos, de batidas do coração, aplicando o ouvido ao peito de Kate, pude ouvir-lhe o coração a bater no interior, sendo os seus batimentos mais regulados do que os do coração da senhora Cook, quando depois da sessão ela permitiu fazer a mesma experiência. Auscultados de igual modo, os pulmões de Kate se revelaram mais sãs do que os da médium, porquanto no momento que fiz essa experiência, o Sr. Cook estava em tratamento de um grande resfriado. Tais primeiras manifestações de Kate King, eis agora o que passou da última vez que ela apareceu, achando-se espectadores a senhora Florence Mayer e Winnie Crooks e da doutora Mary, né? Então, a última sessão, né, desse prefácio, eles pegaram com a tesoura, cortaram a mecha dos cabelos e fizeram dessa porção, eles analisaram também da composição, e eles pegaram pelos vestidos também, como se fossem visíveis, né? E pegaram ele então expôs à luz a parte cortada, bateu em cima com uma das mãos, e imediatamente aquela parte do vestido se tornou tão perfeita como era antes. Então os fluidos acabam se reestruturando, né? Às vezes pegaram também um pedaço de vestido para fazer estudos, né, em relação à veracidade, né, desses fenômenos, né? Vê-se então que a moça rebelde a princípio se aperfeiçoara a sua amiga invisível. Kate dizia que dali em diante não mais poderia falar nem mostrar-se. Ela ficou 3 anos fazendo essas apresentações, né? E depois ela não se apresentou mais, né? Não teve mais aparições, né? Então, Crooks faz esses estudos. O professor Charles Richer também viveu a mesma época de Crooks, o que já não aconteceu com René Sande. Tem vários estudiosos, então, que vão estudar aqui essa parte dessas materializações. O certo é que a ideia dessas conclusões que se chega é que os espíritos não são meros desdobramentos dos médiuns, né? Os espíritos, após essas experiências, os espíritos têm a sua própria individualidade, e mantém como foi feito essas diversas experiências aqui nesse livro.
eles têm sim individualidade, a imortalidade da alma era algo bem plausível e bem científico na visão daqueles cientistas, em especial William Crook, Ernesto Bozano, Daniel Delany, que eram esses os contemporâneos de Kardec. Essa é a primeira parte do estudo desse livro. Agora é o prefácio, na verdade, sobre as experiências de Kate King, quem quiser se aprofundar, né? E nós daremos continuidade aos estudos aqui, nos aprofundaremos mais nessas pesquisas que foram feitas com a médium. Esperamos a todos que todos tenhamos paz e tranquilidade, que seguimos estudando e nos entendendo cada vez mais nessa jornada evolutiva aqui na Terra. Um abraço a todos, sigam no canal, ativem o sininho e até breve.